se você pudesse somente comprar um ativo de investimento pelos próximos 20 anos, qual seria esse ativo? Nesse vídeo eu vou te responder qual eu escolheria. E mais do que isso, se eu te falasse somente qual é o ativo que a gente investiria daqui a 20 anos, o vídeo teria 10 segundos, você encerraria e por aqui não é isso que eu quero. Eu preciso te explicar como é que eu escolheria um ativo se eu só pudesse escolher um. O que é que eu levaria em consideração, quais os indicadores. E obviamente vamos ver que ativo é esse, por que que eu decidiria carregar ele por um bom tempo. Lá no fim eu ainda te mostro uma forma prática para que você entenda como é que a gente monta a carteira de investimentos de verdade. Imagina o seguinte, se você agora, hoje, só pudesse escolher mais um ativo para os próximos 20 anos. Você não pode fazer nada daqui para lá. Vai investir agora, vai colocar dinheiro nele ao longo do tempo e vai resgatar somente daqui a 2 décadas. É uma situação difícil, né? Até porque em 20 anos muita coisa acontece, você muda e provavelmente você vai questionar esse ativo daqui para lá. Então a escolha ela precisa ser muito bem feita. E para eu te falar como é que eu faria uma decisão como essa, deixa eu fazer uma analogia, porque aí fica um pouco mais fácil da gente entender. Vamos dizer que você tivesse que pegar um time de futebol para jogar por você. Você iria fazer isso por 20 anos. Ora, você iria querer escolher o melhor time, certo? Talvez o melhor exemplo para isso seja o Real Madrid. E aí você pode perguntar, por que o Real Madrid, Felipe? Porque se o Real Madrid fosse um ativo de investimentos, o track record dele, o histórico dele, seria um dos resultados que superaram todos os outros adversários por mais vezes. Ele é o único ali com 15 títulos da UEFA Champions League. Ah, Felipe, mas isso não garante que o Real Madrid vai continuar vencendo. Isso é verdade, não garante mesmo. Mas de novo, se você olha para aquele top 5 ali, provavelmente escolher algum daqueles ativos ou times também não seria uma escolha ruim. Mas o fato é que claramente o Real Madrid continua se destacando. E isso não acontece porque ele tá vencendo muitos jogos agora, nesse momento. Muito menos eu escolheria esse time porque eu gosto do time ou eu gosto do técnico, dos jogadores, do uniforme. Não teria nada a ver com isso, eu nem tenho tanta proximidade com o futebol assim. O fato é que eu escolheria o Real Madrid única e exclusivamente porque ele aparenta ter um conjunto de características de gestão, de resultados, de preparação, que sempre leva eles a pelo menos estarem disputando os melhores campeonatos até o fim. E é justamente esse conjunto de características que eu procuraria se eu tivesse que escolher um só ativo pelos próximos 20 anos. E aí, se a gente volta dessa analogia para o mundo dos investimentos, a gente começa a analisar as possibilidades. Ora, uma boa alternativa seria uma renda fixa com um prazo de mais ou menos uns 20 anos. E não uma renda fixa que seja atrelada ao CDI ou à Selic, né? Afinal de contas, a Selic está alta nesse momento, em 15%, mas ela varia com o tempo. E não adianta a gente achar que pegar uma taxa fixa como é que a gente tem hoje, numa renda fixa atrelada ao CDI, iria se sustentar pelos próximos 20 anos. E também é por essa volatilidade que um ativo pré-fixado aqui na renda fixa também não faria tanto sentido. E isso por duas razões. A primeira é que se você atrelasse um ativo pré-fixado hoje para ficar com uma taxa fixa, muita coisa e muita volatilidade pode vir nos próximos anos e a taxa pode superar e muito aquela que você travou no dia de hoje. E o segundo ponto é que nem existem ativos pré-fixados muito longos no mercado, porque o próprio mercado financeiro já evita esse compromisso de uma taxa pura pré-fixada por muito tempo. E aí você pode pensar, Felipe, e o Tesouro IPCA, um ativo de renda fixa atrelado ao IPCA+. E aí, sendo bem sincero com você, essa é uma das melhores possibilidades para muitos investidores, principalmente para quem não tem tanta afinidade com o mercado financeiro, aquele cara que está saindo da poupança, aquele cara que tem todo o dinheiro no CDB de um bancão. O Tesouro IPCA, provavelmente, como o único ativo por 20 anos da carteira dele, faria muito bem para esses investidores. Mas eu, Felipe, ainda não me sentiria confortável com uma dívida pública que duraria por 2 décadas na minha carteira. E não é necessariamente por medo de algum calote no meio do caminho, nem necessariamente por medo e incerteza em relação ao cenário fiscal do Brasil, que está com as contas públicas fazendo rombo atrás de rombo. O fato é que um ativo atrelado à renda fixa tende a ter um retorno mais baixo no longo prazo do que um ativo mais arrojado, de renda variável, que atrele o crescimento do seu valor a empresas, a ações, a economias que tendem a crescer de forma mais exponencial, mais composta do que a própria renda fixa. Ou seja, eu preferiria evitar a renda fixa nessa escolha e eu iria muito mais próximo para ativos geradores de renda, que realmente gerem riqueza para a sociedade e por isso valorizam muito. E essa característica por si só já excluiria ativos de reserva de valor ou commodities, como por exemplo o ouro, a prata, porque a única forma de avaliar os indicadores desses ativos é através do preço, que varia ao longo do tempo, não através de um fluxo de caixa gerado realmente por trás dele. E por último, como eu disse no começo desse vídeo, eu escolheria um time vencedor e não somente um jogador vencedor. E aí fica a pergunta, como é que a gente escolhe um time de investimentos muito bem montado no mercado financeiro e não somente um jogador? Ora, a gente consegue fazer isso através dos ETFs, que é exatamente um time com vários jogadores espalhados dentro dele. Ou seja, ao invés de você apostar todas as suas fichas em um único ativo, você consegue apostar em uma estratégia de investimentos com vários ativos por trás, através de um escolha
escolha somente um ETF. Essa aqui é a forma mais eficiente de diversificação dos teus investimentos com um custo muito baixo. Além disso, os ETFs eles acabam replicando alguma média do mercado. Isso acaba sendo muito bom para um investidor que vai passar muito tempo sem querer perder tempo trocando os ativos da carteira, porque a rentabilidade dele através do ETF vai ser exatamente igual à média. E isso é bom porque já é comprovado que em qualquer janela de tempo de investimentos em que o investidor comum tenta investir sozinho, ele nunca consegue superar as próprias médias do mercado, como nessa comparação entre as barras azuis e laranjas. E não é só o investidor comum que não consegue bater a média do mercado normalmente, os próprios investidores profissionais, gestores de fundos de ações, estudaram anos, às vezes décadas para fazer isso, muitas vezes não conseguem ter sucesso em bater o próprio índice de mercado. Então, por todas essas características, eu excluiria um monte de gente e ficariam ETFs, como por exemplo o IVVB11. Esse ativo aqui seria o que eu escolheria para os próximos 20 anos de investimento sem nunca mais mexer. Se a gente for olhar puramente para a rentabilidade, nos últimos 10 anos ele teve uma valorização de mais de 400%. Esse ETF aqui, ele replica as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Boa parte delas está listada aí na tela para vocês, cada uma com seu peso específico dentro do índice. E antes de eu sair falando de números aqui contigo, deixa eu te contextualizar sobre esse ativo. Até porque o S&P 500, o índice das ações americanas, ele não é só um código no home broker. O S&P 500, ele é mais do que um índice, ele é o coração do mercado financeiro mundial. Tudo começa lá atrás, em 1923, quando uma empresa chamada Standard Statistics Company começou a publicar as médias diárias de preços de 233 empresas que eram negociadas lá nos Estados Unidos na época. E aqui, olha só que interessante, naquela época a composição do índice já era uma representação do que era a economia americana naquele período. Ou seja, você faz um composto ali das principais e maiores empresas de uma nação, é natural que a representação desse índice indo para cima ou para baixo acabe sendo uma proxy de como é que está se comportando, como é que os investidores estão vendo a economia daquela própria nação. Mas foi só em 1957 que foi criado pela Standard & Poor's o S&P 500. Ele mudou totalmente o jogo ao selecionar as 500 maiores empresas de capital aberto nos Estados Unidos e agregar tudo num só índice. Basicamente, os critérios de avaliação para selecionar essas empresas são liquidez, o volume de negociação dessas empresas na bolsa e o tamanho delas, o market cap, o valor de mercado de cada um. E é justamente pelo fator valor de mercado que algumas empresas acabam tendo uma participação maior no índice. Quanto maior ela é, maior a posição que ela tem lá dentro do S&P 500. É por isso, inclusive, que muita gente faz comparações entre gráficos com e sem as maiores empresas lá dos Estados Unidos. Isso geralmente costuma fazer uma diferença absurda na rentabilidade. Então, o S&P 500 acaba sendo um reflexo da economia americana, ou melhor, da economia mundial. Para você ter uma ideia, em 2010, a participação dos Estados Unidos no mercado de ações mundial cresceu a ponto de representar mais de 60% de todo o mercado de ações global. Então, se eu tenho as maiores empresas de quem representa 60% do mundo inteiro, isso quer dizer que eu tenho uma boa fatia de estar atrelado ao movimento da economia mundial. Ah, Felipe, isso tudo quer dizer que esse ativo não tem risco? Não, absolutamente não é isso. Mesmo sendo diversificado, mesmo com vários setores ali dentro desse ativo, o fato é que existem sim concentrações setoriais e de empresas específicas. Se a gente for olhar somente para 3 setores principais como tecnologia, saúde e finanças, por exemplo, eles representam quase 50% do índice inteiro. O que acaba também sendo um bom indicativo de uma economia desenvolvida. Olhando só para a tech, são 26% do peso do índice. Além disso, sozinhas, as 9 maiores empresas dos Estados Unidos representam algo como 30% do S&P 500 inteiro. E aí, se depois de tudo isso a gente começa a olhar a performance do índice nos últimos anos, pegando mais ou menos de 2014 até aqui, a gente vê o IVVB11 uma rentabilidade muito acima do IPCA, do CDI, do Ibovespa aqui no Brasil, subindo nesse período mais de 850%. E isso acontece porque, naturalmente, a economia dos Estados Unidos ela vem crescendo e mantendo seu posicionamento como a maior economia do mundo. E nos períodos recentes, a precificação do índice S&P 500 não foi só atrelada à especulação, a um preço que sobe pra caramba, e sim muito atrelado ao crescimento dos lucros das empresas dos Estados Unidos também. Perceba que dos quase 18% de retorno desse índice em 2025, mais de 14% vieram somente do crescimento dos lucros da companhia. Então, se as empresas crescem, a economia como um todo cresce e o índice vai se valorizar. Então, se eu não tivesse outra escolha, a não ser ter somente um ativo, essa seria a minha escolha. Agora, voltando para o mundo real, sabendo que isso não é realidade, a gente não tem que escolher só um ativo, é óbvio que tem formas de melhorar ainda mais uma alocação como essa sendo mais inteligente. Até porque você não precisa se agarrar somente a um ativo para investir por muito tempo, isso seria burrice na vida real. Para quem é clubista raiz, já sabe que não adianta você acertar
acertar somente um ativo na tua carteira, sendo que isso não é o mais importante. O que é mais importante mesmo para o teu portfólio é a tua alocação de ativos, justamente a diversificação que você tem entre classes, como por exemplo ações americanas, que é a classe do IVVB11 que a gente vem falando até aqui, mas não só ela, classes como ações brasileiras, renda fixa pré-fixada, pós-fixada, atrelada à inflação. Quando a gente combina essas classes numa carteira de ativos bem diversificada, o teu resultado é maior com menor risco. Quer ver um exemplo prático disso aqui? A gente falou o vídeo inteiro sobre o S&P 500, como ele realmente teve uma performance muito boa ao longo do tempo, inclusive melhor do que o Ibovespa ao longo dessas últimas 2 décadas. Mas perceba como uma carteira de um investidor mais inteligente e eficiente teve uma performance ainda melhor dentro de uma estratégia que a gente chama de bull bear, que nada mais é do que uma carteira diversificada com metade do portfólio em ações americanas e metade do portfólio em ações brasileiras. O investidor que vai rebalanceando esse portfólio ao longo do tempo, ele tende a comprar os ativos que caíram e vender aqueles que subiram. E por isso, no final de um período de 20 anos, por exemplo, ele acaba tendo uma rentabilidade mais alta do que qualquer um dos dois ativos de forma isolada. Então, só por investir através da bull bear, eu já teria uma rentabilidade melhor do que somente quem escolheu o IVVB11. Mas isso vai ficando cada vez melhor ao passo que você vai acrescentando camadas de eficiência de investimentos. Como, por exemplo, se ao invés de investir somente no Ibovespa, na classe de ações do Brasil, você investir através de uma estratégia validada, sistemática de investimento, como uma das ações mais baratas da Bolsa, por exemplo. Que no período em que o Ibovespa rendeu 620%, essa estratégia de ações baratas rendeu mais de 3.200%. Se a gente olha de forma gráfica, o Ibovespa ficou muito para trás nesse período. Ou seja, a carteira do investidor teria uma rentabilidade ainda mais alta. E assim, quando você percebe, você está com um portfólio inteligente montado. É justamente esse racional de como trazer mais eficiência que a gente mostra nesse outro vídeo, que eu vou deixar aqui na tela em algum lugar, onde o Ramiro e o Lucas Becker, nossos sócios aqui no Clube do Valor, mostram como é que a gente está alocando a carteira de investimentos real aqui do canal do Clube do Valor. E assim você começa a abrir sua cabeça para montar uma boa carteira. Ninguém vai te obrigar a escolher somente um ativo. Fazer isso não seria inteligente. Agora, se você ainda está na dúvida de como é que você investe de forma eficiente mesmo, se você está olhando para o CDI, para a Selic nesse momento, você não sabe se você deveria comprar mais, ou se você deveria comprar mais ações agora, ações internacionais, se esse é o momento ou se não é, aí o que você precisa de verdade é de uma análise profissional da tua carteira de investimento. Se você clicar no primeiro botão que eu vou deixar aqui embaixo, você vai poder participar de uma sessão de consultoria gratuita, onde você vai conversar com um dos nossos especialistas de investimentos para entender como é que a nossa filosofia de investir pode te ajudar e te mostrar claramente o que é que você tem que comprar, o que é que você tem que vender e quando fazer isso. Tudo isso para fazer você investir melhor e se aposentar muito mais rápido. Então, para você receber essa sessão gratuita de consultoria, clica no link que eu deixei aqui embaixo. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem similar a esse. Felipe Almeida, eu te espero no próximo conteúdo.